Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar com o esporte total, sem trazendo toda a preparação do nosso Palmeiras para esse confronto de logo mais contra o Fluminense. E fechando o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte aqui do UOL Sport com o PVC trazendo informação privilegiada, sim, cravando que John Arias será o titular. Então tem muita coisa pra gente falar aqui pra você. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, minha gente, vamos falar do Palmeiras, que vive um momento especial. Líder do campeonato, tem a chegada do Arias aí. Enfim, o Abel Ferreira tem muitas opções para montar o seu time. E o Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira aqui na Academia de Futebol. Essa que foi a última atividade antes do confronto desta quarta-feira contra o Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, partida que será realizada na Arena Barueri. O Palmeiras tem 7 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ao lado do São Paulo, do próprio Fluminense e também do Bahia. A grande expectativa para essa partida é quanto à presença de John Arias como titular, ouvindo do banco de reservas. Ele que estreou no último final de semana contra o Capariano, é ídolo da torcida do Fluminense, campeão da Libertadores de 2023 e tem essa grande expectativa do reencontro do colombiano com a sua ex-equipe aqui no Brasil. Por outro lado, outro gringo que está muito bem nesse início de temporada de 2026 está disponível para o jogo, o paraguaio Ramon Sosa, que tem 2 gols e 3 assistências até aqui. Ahora que me siento muy bien, me estoy adaptando de la mejor manera, creo. Entonces, nada, contento por ayudar al equipo y seguiré aportando para el equipo. Atuando como mandante contra a equipe do Fluminense. Nas últimas 12 partidas, o Palmeiras venceu 9 vezes, tiveram ainda 2 empates e apenas uma vitória para o tricolor carioca. O jogo será na Arena Barueri e o Palmeiras, desde 2008, quando atuou lá pela primeira vez, tem 32 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Tem um desempenho na segunda casa de 70%. Já são 8 jogos de vencibilidade seguida, sem perder na Arena Barueri. Seguiremos haciendo así porque, como dijiste vos, en el campeonato estamos bien, en el Paulista también, así que vamos a seguir manteniendo ese nivel. Arias titular, já dá para dizer isso? Ou será que o Abel pode pensar ou surpreender de alguma forma? E aí, Lu, PVC, Júlio, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o jogo de amanhã é o mais aguardado da rodada, né? O reencontro de John Arias com o seu ex-clube, onde foi vitorioso, deixou uma história muito bonita. Pelo que o Abel mostrou contra o Capivariano, colocando o Arias só por volta de 15 minutos, ele disputou, é difícil imaginar que o Arias seja titular no jogo de amanhã, mas claramente o Arias será utilizado nos vídeos que o Palmeiras disponibilizou para os torcedores assistirem no canal oficial do clube. Dá para ver um pouco do desempenho do Arias nos treinamentos. E ele já parece muito bem entrosado, porque na época de Fluminense, quem acompanhava o dia a dia do clube dizia que o Arias era um atleta muito tímido, extrovertido, que até tinha dificuldades para conversar com a imprensa, com os colegas. E no Palmeiras, o entendimento da direção do clube é que desde que ele chegou ao Palmeiras, é um jogador muito mais maduro, que sabe o que quer, que não fugiu de nenhuma resposta na sua coletiva de apresentação, e já está muito bem ambientado com os demais companheiros. Lembrando que o Palmeiras tenta essa contratação do Arias há um bom tempo, né? A presidente Leila Pereira foi uma das grandes responsáveis para o jogador retornar ao futebol brasileiro. Então, vive uma grande expectativa, Lu. E eu já ouvi internamente no Palmeiras que eles esperam o Arias melhor do que ele já fez no Fluminense. E ele no Fluminense já foi muito bem. Vai ser Arias titular ou será que não? Pelo que a gente viu contra o Capivariano, foram poucos minutos em campo, mas já mostrou aquela qualidade que a gente conhece. Levou o pênalti. E não foi o primeiro toque dentro da bola. Eu vi gente falando, foi o primeiro toque dentro da bola. Não foi. Ele pegou a bola no lado direito, deu um toque curto, depois, na jogada seguinte, ele vem pelo lado esquerdo e sofre o pênalti. Não tem uma informação precisa de dentro da academia de futebol de que aconteça isso, tá? Eu acho que ele vai ser titular amanhã. Você acha? E acho porque ele vai fazer algo. Embora eu ache que o São Paulo vai poupar mais o time do que o Palmeiras vai poupar,
o Abel vai fazer mudança no time para preservar para o jogo contra o São Paulo alguma coisa. Tipo o Bruno Fux no Murilo, e aí o Arias entra num dos dois meias, ou o Maurício ou eu ia Alan. te perguntar justamente isso. Porque contra o Capivariano ele entra no lugar do Alan. No lugar do Maurício? Pode ser no lugar do Maurício. Eu acho que para plano da temporada tá claro que é no lugar do Maurício, né? Que ele joga. Mas claro que isso vai ser analisado e observado de acordo com o adversário, semana a semana e tal. Agora, tem tudo a ver o Arias jogar esse jogo, né? É um jogo contra o Fluminense, é um jogo para soltar o cara, conhece os jogadores adversários, já treinou contra todos eles, sabe quem é. Não precisa estudar, né? Esse lateral aqui é melhor se você fechar, driblar para fora ou driblar para dentro. Não, ele já conhece, já sabe tudo, sabe melhor do que a comissão técnica do Palmeiras. Obviamente chegou em forma. Melhor que a comissão técnica do Fluminense. Melhor também. E como é na Arena Barueri, não tem também uma possível animosidade no estádio, né? Não, tem tudo Caso, né, por ele ter vindo ter voltado ao futebol brasileiro para o Palmeiras e não para o Fluminense, poderia ter ali algum clima chato, Claro. mas vai ser na Arena Barueri é mais tranquilo. E também não tenho informação, assim como o PVC, estou ouvindo vocês falarem, mas para mim acho que é Arias e mais 10 amanhã. Não, eu tentei, Fluminense. mas a informação que vem do Palmeiras é só o Abel sabe o que vai acontecer amanhã, então não tem como ter certeza. Eu tenho impressão porque ele vai ter que mexer no time e ao mexer no time ele vai acabar encaixando o Arias. PVC, vamos ver mais de como Arias pode se encaixar no Palmeiras? Vou falar um pouco do que a gente falou ontem, tá? A gente vai abrir por como ele jogou Latifi, você dá uma licencinha, um minutinho, tá? Já Rapidinho, volto. já volta já, Latifi. Em tese, ele entra aqui, no lugar do Alan, Maurício ali, pode ser o Alan do lado de lá, pode ser o Arias até do lado de lá, do lado esquerdo, mas o Arias jogava aqui no Fluminense. Em tese, ele disputa a posição com o Alan, exceto pelo fato, o Júlio não estava aqui ontem, que o Abel quer polivalência. E então você pode ter... mas vai tirar o Flaco do time? Não vai tirar o Flaco do time, mas dependendo do jogo, você pode mudar. Você pode jogar o Flaco de centroavante se o Vitor Roque não jogar, pode jogar o Andrés Pereira para frente, jogar o Lucas Evangelista como segundo volante. O Arias pode jogar do lado esquerdo e o Arias pode jogar, aí vamos voltar para um pedaço das eliminatórias em que ele jogou na Colômbia de uma maneira totalmente diferente do que jogava no Fluminense. Ele jogava assim. Pela esquerda, né? Meia esquerda num 4-3-3. Não foi a eliminatória inteira que a Colômbia jogou assim. Essa formação é da vitória da Colômbia sobre a Argentina no primeiro turno das eliminatórias. Jogaram Munhoz, Mosquera, Lucumí, Morrica, Lerma, Richard Rios, Arias, Rames Rodrigues, Luiz Dias, Campas. E o Arias era meia esquerda num 4-3-3. Ou seja, ele tinha capacidade tática para marcar, ocupar espaço e ser o meia criativo, mais avançado do que o Richard Rios. Mas o Rames vinha para a direita e o Arias era o meia esquerda. Então, ele vai oferecer essa característica que o Abel gosta tanto. Jogar em funções diferentes, de acordo com o adversário e, claro, com o treinamento que o time vai fazer. O Abel gosta disso e precisa disso, mas ele pode ter uma posição um pouco mais encaixada, não? No sentido de... uma final no mundo ideal, o Arias joga aqui no lugar do Maurício. Ele pode jogar do lado esquerdo. Ele jogou no Santa Fé na esquerda. Porque a gente fala, ele veio de um clube pequeno da Colômbia, veio do Patriotas, mas ele jogou emprestado no Santa Fé e aí quem vendeu para o Fluminense foi o Patriotas, mas ele estava no Santa Fé, o último clube dele na Colômbia. Ele não jogou em muitos momentos pela esquerda, PVC? Jogou mais pela direita, porque jogava... O time da Libertadores era Arias, Ganso e Queno. O PVC... Só que o Diniz tinha aquela coisa de time circular muito, se aproximar, né? Os jogadores se aproximavam um do outro. A impressão que eu tenho aí até jogo a pergunta para o PVC e para o Latifi, que são super informados ali dos bastidores do Palmeiras, mas a impressão que eu tenho é que a gente está chegando perto de que a dupla Flaco-Vitor Roque se desfaça. Eu acho que é a Copa do Mundo que vai desfazer, por causa da possível venda do Flaco. Não estou nem falando da saída, tá? Porque assim, eles não jogavam juntos, né? Era um ou outro. E aí, aquele jogo contra o Universitário. No Peru, pela primeira vez eles jogam juntos. Palmeiras ganha de 4 ali, né? Nas oitavas já da Libertadores. Ele jogou contra o Bolívar. O Flaco jogou um partidaço contra o Bolívar em La Paz antes. Também. Não, mas dos dois juntos?
Tô falando dos dois jogos. Acho que o primeiro jogo os dois são titulares pode juntos. ser. Acho que é contra o Universitário no Peru. E o Palmeiras ganha de 4 e nunca mais se desfaz essa dupla. Sim. Mas É isso mesmo. Porque dá um encaixe ali, dá um aí encaixe. o Mas Abel começa a usar. eu acho que esse encanto foi se quebrando ao longo do segundo semestre no ano passado. E você acha que não pode ser fase? Pode ser um monte de coisa. Mas também pode ser que o Flaco Lopes ele é mais centroavante do que um camisa 10. E em muitos momentos ele ficou... Eu acho que o Flaco Lopes caiu de rendimento, não tanto o Vitor Roque. Depois da eliminatória que ele foi para a Argentina. Mas no Também. começo, Eu não estou nem querendo entrar nisso. mas no hein? começo desse ano Mas- ele tem 5 gols e 2 assistências. Sim, mas em algum momento ele, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, quando ele faz um gol super importante da vitória em Itaquera, ele não estava jogando bem. A torcida estava pegando no Não, o pé. Vitor Roque que foi substituído ali. Sim, sim. Mas eu acho que o Flaco vai acabar em algum momento saindo desse time ideal do Palmeiras. Você acha, PVC? Eu acho só, eu não acho que vai sair agora no momento ideal, mas é o que eu estava falando com o Latifi ontem, quando você fala, é absurdo pensar em tirar o Flaco do time, mas um ano atrás era absurdo pensar em colocá-lo como titular Exato. no 10. Ninguém pensava na dupla, né? Até que, e ainda falavam, né? O Abel não tá demorando a perceber que tem que pôr a dupla, que eles têm que jogar juntos, o Abel tá teimoso, aí uma hora colocou e as coisas deram certo. Latifi, quero te ouvir considerações finais para a gente encerrar esse de primeira de hoje. Lu, essa questão do Flaco é que o Palmeiras tem 2 jogadores que despertam interesse de fora e tendem a ser vendidos na próxima janela, que é o Flaco Lopes e o Alan. Lembrando que o Palmeiras tem uma meta bem robusta de vendas, né, 400 milhões para esse ano, e esses 2 jogadores seriam os 2 que o Palmeiras teria em vista um dinheiro a mais a receber. E aí, óbvio que é uma questão, só que o Palmeiras também pensa que isso depende muito de uma convocação ou não do Flaco para a seleção argentina, né? Porque se o Flaco não é convocado para a Copa do Mundo, a valorização que se espera talvez não aconteça, e aí seria mais interessante o Flaco seguir no Palmeiras. Então, hoje, o cenário atual é mais o Arias jogando de pé trocado do lado esquerdo para manter a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque, do que tirar um dos 2 do time para colocar o Arias e o Alan juntos, o Alan de 10, como já foi citado. Então, o jogo de amanhã vai deixar um pouco mais claro para a gente o que o Abel tá pensando para ele. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, primeiro com o Esporte Total, trazendo todas as informações aí direto lá da Academia do Verdão e fechando o vídeo aí com o corte do UOL Esporte com o PVC, falando aí sobre a situação do Arias, né? A gente vem trazendo para você aqui essa provável escalação, rapaziada. Gosto de sempre lembrar provável escalação, porque a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então, fica muito em cima da hora para a gente trazer um conteúdo legal para vocês. Então, a gente vem trazendo essa escalação feita aí pela mídia e sim pela aposta do PVC. John Arias será titular, mas eu não acredito que vai ser no lugar do Alan. Até porque ele mostrou muito bem pelo pênalti que ele cavou pelo lado esquerdo. Então ele não tem limitações para jogar do lado esquerdo. Você viu ali no exemplo do PVC que ele na seleção colombiana joga totalmente diferente. Já jogou ali no meio de campo. Então assim, é um jogador completo, né, rapaziada? E a gente tem que ressaltar o seguinte: de todo o elenco do Palmeiras hoje, o cara que está melhor fisicamente é o Arias. O Arias chega, ele estava no meio da temporada lá. Nossos jogadores aqui hoje, eles estão ainda no início da temporada. A gente não teve uma pré-temporada, o Paulistão foi a pré-temporada, logo começou o Brasileirão. Então assim, é claro que o elenco vem melhorando fisicamente e vem apresentando um futebol melhor. Agora, de físico, hoje, quem tem o melhor físico, né, quem está melhor preparado fisicamente hoje é o Arias. Isso aí está muito claro para a comissão técnica, porque eles ficaram de boca aberta como o cara chegou voando. Então assim, o Palmeiras já repetiu, né, 3 vezes, claro, teve o descanso contra o Guarani, mas a gente tem uma
semifinal no domingo e tem esse jogo importante contra o Fluminense, que vale liderança. Então, assim, para mim, não tenho o que arriscar, é entrar com o que tem de melhor. E hoje é o Arias, cara. É impossível deixar o Arias no banco. O Vitor Roque chegou e logo foi para titularidade. Logo foi para titularidade. Então, assim, eu acredito muito nesse palpite aí do PVC, que o Arias chega como titular para esse jogo contra o Fluminense, tá? Até para ele pegar mais entrosamento, para ele chegar na semifinal já voando com seus colegas, que é um cara desenrolado no campo. E você via aí, cara, que até a postura dele no Fluminense era mais retraído. E, pô, chegou no Palmeiras, já tá bem, já se dando bem com todo mundo, com todo o elenco. O elenco sabe que o cara desse tamanho chegou para agregar demais. É claro que o Maurício já tá sabendo ali que vai perder a vaga, uma hora ou outra, né? A gente espera que seja hoje já, mas o elenco em si, cara, gostou muito da chegada dele, que é um cara brigador, né, cara? Porque o PVC falou ali muito bem que o Abel quer essa entrega. Ele deixou muito bem claro isso na última entrevista pós-jogo. Enquanto, temos dois atacantes. Porque a maioria dos times não jogam com dois atacantes, porque perde um homem no meio de campo, né? E foi discutido isso no programa. A gente lembra, vamos dizer, se você deixar só o Flaco lá na frente, você consegue colocar o Lucas Evangelista jogando realmente como 8 e botar o Andrés jogando como um 10 mais à frente. Então você teria no meio de campo Andrés, Marlon Freitas e Evangelista. Seria um baita meio de campo. Só que aí você perde um da dupla lá na frente. Então, assim, o Abel deixou muito claro. Enquanto der para jogar com dois atacantes, é eles participando e recompondo, ajudando muito na marcação. A gente já viu o Flaco roubando bola, o Vitor Roque se doa muito também. E, cara, o John Arias tem essa referência também do jogo sem bola. Meu irmão, cair para dentro mesmo. Então, assim, por mais que o Maurício venha vivendo um bom momento nesse início de temporada, é impossível comparar ele com o Arias, né, rapaziada? Porque o cara é completo demais. Ataca bem, pensa, é rápido no drible e sem a bola se doa demais. Então, assim, por que a gente está falando sobre isso? Porque hoje a gente tem um meio de campo com muita qualidade, com a bola no pé, que é o Andrés e o Marlon Freitas. Só que nenhum dos dois tem aquela característica de ser o cão de guarda, o marcador mesmo. Aí a gente já tem um cara na lateral, o Kelvin, que é horrível defendendo, horrível, horrível. O pessoal falou que fez um bom jogo contra o Capivariano, mas também pudera, né? Um time fraco desse jeito, se ele não fizesse uma boa atuação. Eu, particularmente, prefiro o Giai ali, cara. Como do meio para frente o Palmeiras está tendo muita qualidade, né? Eu acho que o Giai defende melhor. Verdade que os dois são ruins, mas na atual conjuntura, sem você ter no meio de campo um cara, aquele cão de guarda, o Giai para mim encaixaria bem melhor. Porque do meio para frente ali, cara, o pessoal se resolve. Por mais que o Giai até tente às vezes, mas não tem essa qualidade, né, para atacar. Então, assim, só que, cara, como a gente falando, se você tem ali. Hoje a gente já sabe que é o Kelvin, que o Abel quer bancar o Kelvin, até porque foi um pedido dele. Mas como a gente tem esses dois meio-campistas que são mais de qualidade com a bola no pé, não são tão de marcação sem a bola. Então, você já ter o Arias ali no lugar do Maurício muda muito a característica, porque ele briga o tempo todo, os 90 minutos.
sem a bola ele cai para dentro. O Maurício tem feito, cara, mas não tem comparação à intensidade do cara. A intensidade do Arias é incomparável, como diz aí o Pascoal, é incomparável a intensidade que tem o Maurício. Mas aí é por característica física, enfim. Fato é que na atual conjuntura, o Arias é o melhor para estar em campo, tanto ofensivo quanto defensivamente. É o cara que vai ajudar muito no sem bola e para frente não precisa nem falar, né, cara? Tu viu lá o corte que ele deu? Eu sinceramente queria ver a conclusão da jogada. Eu acho que ele ia puxar um pouquinho mais pro meio e ia fazer igual o primeiro gol, mais ou menos igual o primeiro gol do Vitor Roque contra o Capivariano mesmo. Mas, enfim, aí a gente fica na expectativa, né, cara? A informação aí do PVC, a aposta dele é que o John Arias entre e a gente quer também ver isso. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião? Você acha que o Arias tem que ser titular absoluto agora ou não? Para mim é até meio que retórica, né? Todo mundo queria o Arias, eu acho que a maioria vai falar que ele tem que ser o titular. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião. Compartilha com a gente aí, deixando aí a sua opinião nos seus comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, porque todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo ajuda demais o nosso trabalho aqui, porque eu fico, cara, o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer para vocês. E quando você dá o like, quando você hypa o vídeo, ajuda demais porque o YouTube entende que é um vídeo bom, que é um canal que traz bom conteúdo, então ele acaba entregando muito mais o vídeo e o canal para muito mais palmeirense. Então é isso, rapaziada. Até logo mais. Se Deus quiser, com uma grande vitória, um pós-jogo, a gente vai trazer aqui para você tudo, se Deus quiser, da vitória do Verdão para cima do Fluminense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.